Olha só, Padre Ricardo, vamos conversar um pouquinho sobre a sua vida, a sua vocação, como é que foi esse chamado, né? Vamos lá. O senhor é Sim, natural de eu onde? sou natural daqui do Campos. estado do Rio mesmo, mas eu Sim. nasci em Campos. Sim. Sou campista. Isso. E eu nasci em Campos, então Família minha cató- família é toda católica, graças a Deus. Meus pais já são falecidos hoje, mas minha mãe se esforçava muito para me levar sempre na missa. Sim. E eu morei em Campos até os 5 anos de idade. Depois eu vim morar em Niterói com a minha família, porque minha família é muito simples. Mamãe era costureira e papai era barbeiro. Então, uma maneira de ganhar melhor a vida, viemos para Niterói. Sim. E aí eu acompanhava na paróquia em Nossa Senhora de Fátima, em Manilha, nos finais de semana, na catequese. Hoje lá é pároco o Padre Cosme. E aí fui crescendo, fui morar em São Gonçalo, porque tínhamos que mudar. E aí fiz a primeira comunhão com o Padre Eugênio, cônego, já é falecido. E aí eu demorei, irmãos, para fazer a primeira comunhão. Fiz a primeira comunhão com 12 anos. Foi E tão aí... tarde. mais ou menos tarde, né? E aí eu fui começando a participar da comunidade, e mamãe insistia muito para eu ir na igreja, e papai não frequentava muito a igreja, mas as minhas irmãs frequentavam bastante, e eu tenho 2 irmãs. Então, foi um momento assim, uma infância bem normal, né? Eu brinquei como criança, eu estudei, e eu aprendi muitas coisas boas, mas foi uma infância tranquila. Mas quando criança eu nunca tive vontade de ser padre, porque Sim. eu queria ser piloto de avião. Ah, é? Eu queria ser piloto de avião. E eu sempre achei legal voar, eu gosto de voar até hoje. Mas aí eu comecei a pensar nisso, né, ser piloto de avião. E aí, irmãos, eu comecei a não participar mais das coisas da igreja, porque você vai se embrenhando. Eu comecei a trabalhar adolescência. jovem, comecei a trabalhar adolescente. Sim. O meu trabalho primeiro foi na farmácia do meu tio. Eu trabalhava numa farmácia. Ajudava na farmácia. Ajudava. E aí começou a complicar a escola. Então, os jovens e adolescentes que estão vendo assim, nossa, o padre, depois Mas de é 3 sempre faculdades, diz que teve dificuldade de estudo. Eu tive dificuldade de estudo, de trabalho. Porque precisava trabalhar para ajudar a família, né? Mamãe sempre exigia, lá em casa todo mundo aprendeu a fazer tudo, Cida. Então, o trabalho era fundamental. Eu não precisava trabalhar, mas mamãe queria, meu pai queria que eu trabalhasse para que Acostumasse, aprender. até é bom, né? Para incentivar, né? Sim, Cida, o trabalho dignifica o homem. É lógico. É bem verdade isso. É. E aí eu namorei, é claro, eu fui na discoteca. Gente, não vão na Viveu discoteca hoje. normal como qualquer jovem. Porque na minha época se era muito tranquilo, sabe? A discoteca, você ia, não tinha bebedeira, não tinha drogas. Eu tenho 34 anos, então se vocês forem pensar Não que parece, nos meus não. Pensei que 18, fosse mais jovem. nos meus 18, ó, a discoteca era tranquilo, 17, verdade. 18. E aí, um dia eu conheci umas pessoas amigas da igreja e elas falaram: você já pensou em fazer cor jovem? Nessa época você tinha que idade? 17. 17, né? Aí é a comecei- época que o jovem mesmo se afasta da igreja, 14, E comigo 15 foi ao anos. contrário. Foi? Foi. Porque assim, quando eu estava trabalhando na farmácia, eu me afastei por causa dos trabalhos, né? E por causa do estudo. Mas aí começaram a acontecer coisas interessantes, né? Minha mãe começava a me insistir, mas vai pra igreja, vai pra igreja. E meu pai, assim, mais tranquilo, aconteceu nessa época que meu pai faleceu. Então, Deus me pegou mais para si nessa época, porque sem a figura do meu pai, eu já tinha 15 anos e eu precisei agora me comprometer mais com a minha mãe. E nos 17 anos eu fui trabalhar no banco de estagiário. E aí Deus começou a acontecer na minha vida, não é? Então foram coisas muito bonitas. A minha primeira experiência verdadeira com Deus foi na paróquia Santíssima Trindade, lá em Alcântara, Vicariato Alcântara. Isso significa cidade de São Gonçalo, que Trindade é um bairro. E na época foi muito bom, porque eu fiz um encontro jovem com muitos jovens, devia ter uns 60 jovens. E Deus falou comigo naquele encontro e as coisas começaram a mudar. De repente, eu já não sentia tanto interesse em ser piloto de avião. Mas Deus falava assim, de você eu quero algo mais. E aquilo me chamou muita atenção, porque o que algo mais era esse que eu não saberia Mas o que foi era. a partir do encontro de jovens A partir desse encontro eu que o senhor sentiu chamado. me senti chamado por Deus do jeito que eu estava. Eu não sabia as coisas direito, eu apenas participava da missa, mas Deus começou a me puxar e eu sentia que Deus me pedia algo mais. E aí
comecei a participar bem do grupo de jovens. E graças a Deus eu comecei a participar do grupo de oração da paróquia. E aí comecei a participar do nosso grupo de oração Santíssima Trindade, sempre às terças-feiras. Eu gosto muito desse grupo. E comecei a pegar amizade com as pessoas, né? E comecei a orar mais profundamente também. Foi muito bom o grupo de oração. E comecei a participar também de outros grupos, grupo jovem. Nunca fui coroinha, porque na minha época já não dava mais para ser coroinha, que eu já estava ali com 17. Mas paralelamente tinha também a vida lá fora com os outros jovens, participava Sim, eu também? sempre participei da comunidade. Eu comecei a frequentar firmemente a comunidade desde os 15 anos, e aí até entrar no seminário sempre ia, participava, era de segunda a segunda. E na época era Padre Cipriano, ele é missionário do Sagrado do Coração, ele já é falecido. E aí ele gostava muito de conversar com os jovens, dava muita atenção. E um dia o Padre Cipriano falou: você já pensou em ser padre? Aí, eu, padre? E eu, imagina, não é? E aí, para falar a verdade, eu queria dizer que sim, mas eu disse que não. E aí fiquei naquele orgulho. E aí eu tenho uma madrinha no grupo de oração e ela falou assim: meu filho, você tem vocação, para com isso. E aí aconteceu uma fatalidade, porque quando eu estava com 23 anos, mais ou menos, eu continuei nesse circuito. Vai à missa, vai à comunidade, participa, encontra os jovens. Mas saía às noites também? Olha, Cida, eu saía com os meus amigos, a gente ia na praça comer um cachorro-quente, aniversário, aquele circuito de igreja que a gente vai na casa de um, vai na casa de outro. Quando eu comecei a participar da comunidade, eu parei de frequentar a discoteca. Não ia mais na discoteca, porque eu vi, assim, que era muito bom, sabe, gente? Não jovem, que ouve. mais. Você vai lá, mas aí depois você sente que te tiraram alguma coisa. Dá uma sensação, assim, que algo seu foi retirado. E parecia que quanto mais eu ia naquilo que não me fazia bem, mais um pedaço de mim ficava. E aí eu comecei em mim mesmo a fazer a opção. Não, eu só entrarei onde Deus estiver. Se Deus não estiver ali, eu não entraria. Já iniciava a vocação. Sim, foi muito bom isso, Deus me iluminando assim, e eu fui deixando. É claro que os amigos falavam: vamos pra discoteca, ou vamos pra balada. Não tinha balada na minha época. Não tinha mais vontade. Não, eu não gostava mais daquilo. Então a gente começou naquela época, muito interessante, fazer vigília de oração. Isso era bom. Então a noite inteira orando e cantando. Beleza. E eu comecei a participar das universidades renovadas, por causa da faculdade. E me ajudou muito, né? E a gente ia nos encontros, nos retiros, e sempre trabalhando com a renovação, e fazendo ajudando. faculdade. E aí eu comecei. Fez qual curso? Análise de sistemas. Hoje em dia é ciência da computação. Tornaremos ainda com o Padre Ricardo. Aguarde um pouquinho só.